Olá pessoal, boa tarde. Sou a Dirce Ecosunos Pagi, terapeuta, psicanalista espiritualista. Sou formada em administração, nutrição e vários cursos, e experiência também, vivência na área energética espiritual. Trabalhei muitos anos na iniciativa privada e também no serviço público federal. Com isso, meu conhecimento, né, minha experiência está assim muito ligada à parte administrativa, à parte de controles. E o que isso tem a ver, né, com o assunto que eu vou falar agora, que é sobre controles alfandegários. Então, isso serve para quem quer viajar ou já viajou, pretende viajar mais, né? E poder usufruir bem, né, dessa viagem, tanto na entrada quanto na saída do país. E vamos começar dizendo sobre como que essas leis são feitas, né? E tudo é baseado numa unidade, como se então o país fosse uma unidade. E que tem a ver também com a gente, né? De que como indivíduo, como que a gente decide o que é permitido, o que é não permitido ou proibido, e o que é restrito de entrar na nossa vida. Essas escolhas que nós fazemos, né? E para que essas escolhas são feitas? Onde que nós queremos chegar com essas escolhas? As leis também são baseadas nisso. E a base da elaboração da lei é exatamente essa, né? Que no nosso caso, a Constituição Brasileira de 88, que a gente estuda lá, né? No ensino fundamental, assim, umas noções básicas, depois acaba esquecendo de que nós somos cidadãos. E como cidadãos, têm os seus direitos e obrigações. E também fazendo um paralelo, porque nada existe assim, criado, né? Não existe de novo. E pelas leis herméticas, né? Que é a lei universal, de que tudo que existe no macro, existe no micro. Então, existe assim, as leis são baseadas assim, nos critérios macro, né? Mas também que serve para o indivíduo. Por exemplo, no caso do artigo 4º da Constituição Brasileira, tem os objetivos. Por que, né, onde que o país quer chegar? A paz, ter a soberania, de ter o livre comércio, ter uma prosperidade, né, que também o indivíduo muitas vezes pode estar passando por situações, mas não pensa onde é que quer alcançar, onde quer chegar. Então, essa importância de que tem um objetivo, né, de você ter, através da legislação, poder comunicar para um maior número de pessoas questão do que o país deseja. Então, ter controle, quer ter segurança, manter, né, essa segurança, alcançar uma prosperidade econômica, de saúde e vários outros aspectos que a gente podia falar com mais detalhe, né? Mas o meu objetivo aqui é de falar de que essas leis, o conteúdo, a Constituição, se você for ler, você vai ver que cabe para o indivíduo, né? Quero dizer assim, nos projetos individuais. Quem é que não quer a paz? E quem é que não quer a prosperidade? Ter uma situação econômica favorável, né? E como que vou chegar nesses objetivos? Aí, primeiro, eu tenho que me conhecer. O que eu desejo? Que emoções estão envolvidas? Onde que eu quero caminhar? Será que me permito a ser feliz,
né? Parece ser fácil de dizer assim, não, eu quero ter a felicidade, mas será que existe essa permissão, existe esse merecimento de questão da felicidade, de sentir bem, né? Sentir leve, sentir alegre, ou estamos sim, no emaranhado de problemas, de tristezas, e que a gente vai caminhando como se isso fosse uma coisa normal, né? Mas se você se conhecendo, se parando, se questionando mesmo, onde é que eu quero chegar? Porque às vezes a gente está brigando por um poder que não vai levar a lugar nenhum, né? Por exemplo, num relacionamento. Começa uma discussão e não sabe para onde que está querendo chegar. Então, essa lei médica, se você segue, né, as leis universais, as coisas funcionam no universo, a tendência de ganhar é muito maior, né? Você sabendo as regras do jogo, vai conseguir chegar onde se deseja. Então, essa lei alfandegária que eu estou falando, né, como as leis alfandegárias, tem muito essa relação de que existe se basear em alguma coisa macro, né, quer dizer, o país como uma unidade, e que serve também para a gente como indivíduo, com seus direitos e obrigações. Bom, aí chegando ali nas leis alfandegárias, existe então o país com base então na Constituição, no caso nosso, né, de 1988, existe lá os primeiros artigos que são as bases dos direitos fundamentais. E nesses direitos, aí tem assim, o que eu quero com o país, quais os objetivos, e também tem assim, como que o país vai se relacionar com outros países. Por quê? A lei alfandegária implica, então, né, a relação minha, quer dizer, do país com outros países. No caso do Brasil, esse controle é dividido entre os órgãos federais. Tem países que é um único órgão que cuida de tudo. Mas no caso do Brasil, então existe a parte que cuida de pessoas, a entrada e saída de pessoas, que é a Polícia Federal. Aí no caso de mercadorias, quem cuida é a Receita Federal, em conjunto com outros órgãos, como a Anvisa, que cuida então da parte de tudo que utiliza no corpo da pessoa, né, do indivíduo, é a Anvisa que fiscaliza. E está junto com a Receita Federal. E tem a Vigilância Agropecuária, que cuida questão das plantas, vegetais e animais. E tem a IBAMA, tem a questão dos animais da IBAMA, que faz uma certa confusão, mas o objetivo da IBAMA é de preservar o meio ambiente. Então, aqueles produtos dos animais que esteja relacionada com a preservação do meio ambiente é responsabilidade do IBAMA. Então, se a gente sabe dessas coisas, quais são as restrições, as proibições do nosso país, principalmente, né? Agora, se vai sair para o outro país, também tem que se conhecer quais são as regras de outro país. Então, dentro das proibições, que parece uma questão mais unânime, que muitos países fazem isso, é a questão de armas, munições, né, são proibidos, e drogas ilícitas, né, que a gente chama de drogas ilícitas. E também em questão de restrições, quando a gente fala em restrições, assim, o quanto que você pode trazer determinada mercadoria ou não
de dentro, de fora do país para dentro do país, né? E também o que pode ser exportado, né? Que a gente fala, e o que não pode. São muitos detalhes e que também vocês podem consultar o site, né? Que tem lá o Manual do Viajante, que é www.gov.br, Manual do Viajante, vocês vão encontrar com mais detalhes, né? O que é permitido, o que é proibido, o que tem restrições de entrada ou saída do país. Aí, tendo esse conhecimento, o que acontece? Você fica com mais clareza de quais são os seus direitos e quais são as obrigações. Então, o papel do funcionário que estiver lá na fiscalização é somente de verificar a questão do cumprimento dessa legislação. E sempre tem que tratar com a maior dignidade. Porque a gente não está lá para julgar se está certo ou está errado a pessoa. Acho que esse é um ponto bem importante, né? De não colocar o lado emocional nessa questão, né? Se eu sei quais são os meus direitos, quais são as obrigações, então eu sei se eu preciso pagar algum imposto ou não. Quer dizer, estou falando de controle de mercadorias, né? Então, o controle de mercadorias tem a ver com a proteção do mercado de trabalho e da economia do país, né? Então, se a pessoa física fica trazendo, assim, muito de determinado produto, né? Aí vão preferir que trazer de fora do que priorizar, né, a fabricação nacional. Então, tem essas questões envolvidas. E que a legislação do país não tem a ver com o indivíduo, mas com o coletivo, com a sociedade. Né? Não é contra você, contra o viajante, e sim de que existem regras que foram estabelecidas e que tenham um bem maior, né? Um bem coletivo. Isso é uma parte bem importante. Por exemplo, se eu tomo algumas decisões, eu faço escolhas, não tem o certo e errado, né? São escolhas que eu fiz com base nos meus desejos, nas minhas vontades, do que é possível também na minha vida, né? Então, questão da legislação, também não tem o certo e errado, são escolhas que foram feitas, né? Através das pessoas com quem que nós elegemos. Então, não tem a ver com a pessoa que está trabalhando no local, mas sim de que a gente está inserido nesse sistema, nessas regras deste país, e que você está lá para cumprir essa legislação. Não há questão pessoal. Da mesma forma, as nossas escolhas, né? É uma escolha pessoal, certo? Bom, falando um pouco mais da Anvisa, está relacionado com tudo que, né, eles controlam, a Anvisa controla tudo que é relacionado ao uso no corpo de uma pessoa. Então, medicamentos, cremes, perfumes, e que esse controle existe, tanto da vigilância da agropecuária e tal, né? Porque querem saber se, de acordo com a legislação brasileira, né, isso vai causar algum dano ou não vai causar dano. Então, é uma legislação, assim, priorizando a soberania de escolha. Por quê? Não, mas disseram que isso não causa dano, né? Mas isso é do país de origem. Agora, nós temos o aval do país. Da mesma coisa, a questão parece uma coisa inofensiva, por exemplo, da vigilância agropecuária, falar, não, eu trouxe
umas batatas, né? Ou umas carnes de que tá lá com embalada, com vácuo, é industrializado. Então, por que que não pode entrar? Porque esses produtos estão lá ambientados naquele país. E como é que isso reage no nosso país? Né? Então, quando eu penso como um indivíduo de que, mas há um pedaço de papel jogado no lixo, né? Isso não tem importância, não tem efeito, eu estou pensando como indivíduo, né? Agora, quando você pensa no coletivo, teve casos assim de que, por exemplo, daquela doença, vaca louca, que foi através de pessoas que trouxeram de outros países, né? Algum alimento e que acabou contaminando, trazendo vírus, bactérias e prejudicando então a agropecuária. Acho que é importante pensar não só assim, do micro, né, mas também do macro, e que com isso também a gente possa aprender a cuidar da nossa vida, né? Se eu não sei assim, quais as regras que eu estabeleço para mim mesma, como é que eu posso me relacionar com outras pessoas? Eu admito violência. Tudo bem. Então você fica consciente de que você admite violência, né? No caso do Brasil, admite-se ou se propõe, né, de que as leis todas estejam um fundamento com base na paz. Mas se você optar pela guerra, aí é uma responsabilidade sua, né, de ter conflitos, de ter brigas, né? Estou falando como indivíduo. E às vezes a gente não raciocina com relação a isso, não é verdade? Às vezes a gente entra numa briga, numa discussão que é de poder pelo poder, que não vai chegar em lugar nenhum e o que vai ganhar com isso, né? Então, já falei da Anvisa, da Vigiágua, do IBAMA, né, que cuida do meio ambiente, e também falei questão de que tem as proibições, as restrições. Proibido, não adianta que é proibido, não paga imposto, é proibido, é apreendido e no final é destruído. E as restrições? Restrições são aquelas assim, você pode trazer para você, por exemplo, né? Desde que não seja para uso comercial, por exemplo. Roupas, no caso. E tem também uma limitação de cota, né? Tanto o pessoal fala de cota. Por enquanto, a cota é de $500. Quer dizer, isso quer dizer que se você trouxer até $500, você não paga imposto. Porque o objetivo desse controle de mercadorias é de que você pague o imposto de importação. Então, você vai pagar, eu trouxe um bem que custou, é permitido trazer esse bem, né? Tem que ficar claro que é permitido trazer e que você vai pagar, custou $1.000. Então, acima de $500 você vai pagar o imposto, uma alíquota que você pode verificar lá no Manual do Viajante. E falei da permissão, né, da restrição. Isso é restrição, certo? Você pode trazer, mas com determinadas condições. Então, isso leva-se muito a trazer para o indivíduo, assim, o quanto que você realmente tem aqueles fatos que você, o proibido, que vamos chamar assim, que você não aceita que tenha em sua vida. Por exemplo, um relacionamento tóxico. Por mais que eu sinta carente de ter pessoas presentes, né? Falar, não, isso eu não quero. São limites que a gente se coloca. Agora, se não há um raciocínio em cima disso, a gente vai permitindo tudo
que as coisas aconteçam sem um direcionamento, sem um controle, né? A gente tem mania de controlar outras pessoas, mas que controle que a gente faz sobre a nossa vida, né? De ter clareza de onde que quer chegar. E as restrições também, né? Acho que é assim, eu admito tal coisa, mas com determinadas condições. Porque a gente não aprendeu ainda a falar, ter um amor incondicional, né? Todos os relacionamentos acabam se baseando em algumas condições, né? Essa condição é para trazer uma leveza, alegria, ou é para ficar trazendo conflitos? E que tipos de conflito que você entra? Então, eu acho que a lei alfandegária serve para a gente se posicionar. O que a gente permite, o que a gente restringe, o que proíbe, né? Assim, proibição, aquela que você não deixa entrar na tua vida, né? E que aí você tem o comando de onde você quer chegar, que tipo de vida você quer, né? Que tipo de relações você admite na tua vida com você mesmo, né? E com outras pessoas, né? Na verdade, a relação é em tudo, né? Inclusive com os objetos, né? Como é que você trata o seu carro, se você tiver o carro, trata de qualquer jeito, deixa o maior lixo dentro do carro, ou você quer ele sempre em ordem, né? Funcionando, servindo para no momento que você quer usar. Então é isso. Eu acho que deu para ter uma ideia, né, das leis alfandegárias, que não existe, quer dizer, ou existe, né, na verdade, assim, um conhecimento claro do onde que quer chegar com aquelas leis, e que ao longo do tempo pode mudar também, né, certo? Por exemplo, o valor da cota pode mudar, né? Hoje é assim. Então, para a gente também. Então, eu estabeleço algumas condições, eu me conheço, para hoje é assim. Então, como tudo também tem a lei do ritmo, né? Falando das leis universais, herméticas que se fala, também tem um ritmo. Então, hoje o país então pode estar com determinada legislação por conta de determinadas necessidades, né? E na nossa vida também de que ter essa permissão de ter mudanças e atualizações, né? De jogar fora o que não precisa mais, deixar espaço para que entre as coisas novas, vai se atualizando. E importante de ficar claro também que essa lei alfandegária que estou falando do Brasil, né? Num outro país tem suas regras. Se tem dúvida, tem que pesquisar nesse país que você vai, né? Passaporte, visto, essas questões é da Polícia Federal. Então, você consulta o site da Polícia Federal para ter essas informações. Agora, se for questão de mercadorias, é da Receita Federal. E também dinheiro. Quanto que eu posso levar em espécie o dinheiro, né? Na entrada e na saída, que também é diferente, certo? A entrada visa determinadas coisas, né, para o bem do país, e a saída visa o que é de importante para o país que eu não quero que saia. Por exemplo, animais silvestres. Eu não quero que saiam os animais, né, ou do patrimônio cultural aqui do Brasil. Não quero que saia. Então, tem um objetivo diferente do que eu quero que saia de mim, né, o país, e o que permito a entrada. Então, são dois movimentos diferentes. Então, é isso. Espero que tenha dado assim, uma visão meio assim, bem ampla, né? Porque cada itemzinho são muitos detalhes. Mas tenha, né, curiosidade, pelo menos, quando for viajar, de pesquisar, de ler, né, esses sites oficiais, não ir na conversa, fulaninho me disse que eu posso isso, posso aquilo.
né? Não, procure nos sites oficiais informações, porque, como sempre, cada um é responsável pelas suas escolhas, seja porque ouviu de alguém, né, e tomou como verdade, ou porque você leu, discerniu e aceitou de que aquilo está correto. Então, busque sempre a fonte fidedigna e também a sua fonte, né? Quando fala em fidedigna, e de que tem a ver com você. Aí, a sua viagem pode ser mais tranquila, mais alegre e sem medo, né? Sabendo, com consciência da sua responsabilidade com relação aos direitos e obrigações. E se você, nessa área de, vamos dizer, o exercício da cidadania, se tiver algum interesse, escreve aí, né, embaixo, nos comentários, o que você gostaria que eu abordasse. E também, se você gostou, coloca lá um like. Assim pode ampliar, né, essa divulgação desses conhecimentos, que às vezes a gente acha que isso não tem importância, mas tem tudo a ver com a gente. Como que nós conduzimos a nossa vida. E não ficamos à mercê dos medos, das crenças a respeito, né, de qualquer assunto que seja, e de si mesmo, né? E visite também o nosso site www.guardiõesdalusterapeutas.com.br. E até mais.